Bom dia, na paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui iniciando uma nova live para a reflexão daqueles que nos acompanham, daqueles que estão assistindo agora esta live. E já, não perdendo tempo, saudando, a todos, com a preciosa, graciosa paz do Senhor, que no decorrer da sua história, da sua vida, tenha novidade boa, tenha surpresa agradável, tenha bênção sem medida, tenha vitória expressiva, conquistas significativas ao longo da sua jornada aqui terrena, com a presença de Deus como companhia permanente e constante, parceria perfeita, companheirismo ideal e real em todos os momentos. Pois bem, hoje eu quero fazer uma coisa diferente e discorrer sobre passagens bíblicas, que nos espanta, nos assusta, nos assombra, nos desperta para um alerta total, um alarme geral sobre aqueles que, aqui neste mundo têm em favor da sua vida um plano de salvação que vem de encontro a todos e que possamos fazer bom uso e que este plano se estenda não só a nós, mas como os nossos familiares, aqueles que são ligados a nós por laços de sangue, por círculo de amizade, as pessoas desconhecidas e por aí por diante. Que este plano de salvação, que eu sempre costumo dizer, não sei falar de outra forma, que é o pacote fechado, o kit completo, o tesouro aberto do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da paciência, da generosidade, do perdão de Deus para os homens. E como eu gosto, de frases, eu vou citar aqui duas para início, dessa transmissão. Uma eu amo, demais, diz assim: em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Também tem outra que diz assim: como disse alguém de uma forma apropriada, gente medíocre fala de pessoas, gente normal fala de coisas, gente brilhante fala de ideias. E Cristo falava de ideias e é por isso que eu, particularmente, estou na sua aba, na sua cola, no seu rastro, não o perco de vista, em hipótese alguma, jamais. Porque ele é aquele que tem para oferecer, para dar, para acrescentar, para favorecer e por aí por diante. Eu já queria deixar aqui para abrir, a live, uma passagem que eu amo bastante, que faz parte do meu decálogo, dos meus 10 mandamentos, que eu faço questão, de fazer com que, esse disco de vinil, essa faixa, venha estar tocando constantemente. Diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Eita, já começa aí. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, como eu costumo dizer, em operação, em ação, em reação, em evolução, em revolução, em transformação, em unção, em movimentação, em efusão e por aí por diante. Aleluia! Essa mensagem da cruz, não a cruz, porque no meu modo de ver, a cruz é uma ferramenta de tortura, um instrumento de martírio e suplício. Mas a mensagem da cruz, ou seja, o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, para satisfazer a sua justiça, que é a base
do seu trono, do seu governo, da sua gerência, da sua administração, e um traço característico da sua personalidade perfeita. Oh, aleluia, glória a Deus. Lá em Salmos 89, versículo 14, se não me falha a memória, diz assim: a base do seu trono é justiça e juízo, diante da sua face, verdade e misericórdia. Oh, aleluias, glória a Deus. E lá na frente, no livro de Crônicas, né, diz que precede a sua reputação, riqueza e glória. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu já quero aqui, né, dizer, falando das observações, uma delas é que, né, o céu é perfeito, mas debaixo do firmamento não existe ninguém perfeito, todos têm defeito. Como resolver esse imbróglio? Se não for, né, pela porta da salvação, que é Cristo. E esta porta se dá a entender que ela é passagem, por ela se ingressa, e ela é transição, transferência de condição, de situação e de estado. E esta porta é perfeita, essa porta é de justiça e essa porta é de santidade. É por isso que, né, a porta ela é estreita, sem espaço, pouco espaçosa, melhor dizendo, né? Porque a porta ela é cheia por ela ser estreita, por ter pouco espaço, né? E como está lá em Mateus 7, né? Mateus 7, 13 e 14, vamos lá, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por essa porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Eita, nós. E por se dizer não, né, cair no esquecimento, eu quero dizer que esta porta não é a maior, não é a melhor, não é a principal, é a única. É a única, de cuja espécie não existe outra. E esta porta é por intermédio, na nossa língua transliterada, né, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Yeshua HaMashiach, na sua língua original, como, né, era falada lá em aramaico, hebraico, que seja. E esta porta que nos dá acesso a Deus, o Pai, que nos dá livre curso e contato imediato ao Todo-Poderoso. Porque estávamos destituídos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Em outra linguagem, outra interpretação, que foi cortada a união, a comunhão que existia entre o Criador e a criatura. E quem religou, né? O termo religar, de religião, a verdadeira religião é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Esta é a verdadeira religião. E a verdadeira religião se dá na pessoa bendita, né? Aquele que é bendito em todo tempo e momento, né? Em nossa vida, e na vida de quem quer que seja. De manhã, à noite, né? À tarde. Quando ele surgir, aparecer, né? Que ele é o recurso, o meio, ele é a alternativa e a opção, ele é a solução, a saída ou a resolução, né?
desta necessidade que Deus viu, outra observação, no ser humano devido ao seu estado de miserabilidade provocado pelo pecado. Porque, como todos nós sabemos, né, na tríplice aliança do mal, que eu coloco e classifico dessa forma para melhor, né, entendimento, para facilitar, né, o entendimento sobre a informação e a instrução, que o pecado está atrelado à morte, a morte ao inferno. E que pode mudar, né, esta situação, essa condição, esse estado, né, só a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ele ser o caminho, a direção a Deus, por ele ser, né, a verdade que nos conduz a Deus, porque nele não há erro, engano, mentira, falsidade, fingimento, logro, injustiça, desigualdade e por aí por diante. E nele há a vida, a essência, a energia, a radiação, a emanação, né, da existência de todas as coisas criadas, entre elas a do ser humano. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vai pegando aí. E eu quero já deixar, né, o pessoal já de orelha em pé, porque quanto, né, à salvação, e nessa passagem a qual nós citamos Mateus 7, 13 e 14, falando da porta estreita e do caminho apertado, há uma grande discrepância, ou seja, desigualdade, há uma grande desproporcionalidade, que é olho visto, há uma diferença, né, que se percebe à distância, entre os que servem a Deus e os que não servem, entre aqueles que são limpos e entre aqueles que são imundos, entre aqueles que são santos e entre aqueles que são profanos. É só Jesus Cristo que concede a santificação para o homem. Ele é o único santo. Até onde eu sei, até esse presente momento aqui agora, né? Por aquilo que eu apurei, só ele e mais ninguém. Ele é o santo do universo, o santo de Deus Pai, Yahvé, o santo de Israel, o santo da igreja, que é coluna e firmeza da verdade, a santidade em pessoa, como diz tão bem Maria, né, nos evangelhos, quando a criança ainda estava no processo, no ciclo de gestação, dentro dela, concebida pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Sabe por que ela é virgem? Porque no intercurso das relações, né, normais sexuais, né, se tira a virgindade de fora para dentro, mas com ela aconteceu, né, o contrário, foi de dentro para fora quando a criança nasceu, quando se rompeu o ímen. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É por isso que quando eu medito nas Sagradas Escrituras, não tem outra maneira, né, da gente se manifestar. Tem que ser com entusiasmo, com estímulo, com ânimo, né, porque é algo fora das condições, né, humanas, da limitação humana, das restrições que cercam o homem. Pois bem, né? E nessa direção, nessa linha, uma das observações, porque Cristo veio, né, diferente, porque quando ele fez a criatura, ele fez perfeita, completa, uma faixa aí de uns 30 anos, por aí por diante. Ele saiu ao ministério, né, aos 30 anos, por aí por diante. E a gente tem essa faixa, essa base. Só que quando ele foi feito
né? Gerado, melhor dizendo, né? Cristo nunca foi feito, foi gerado. Por obra e graça do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, coisa linda, maravilhosa. Também perfeito. Enquanto aqui existiu, né? Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Oh, aleluia. Glória a Deus. E cumpriu a sua missão impossível para nos resgatar, né, do nosso estado, todos aqueles que o recebem, como está lá em João 1,12. A todos quanto receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aleluia. Sabemos que por criação, né, desde os anjos aos homens, por criação, Deus é o criador, o resto tudo é criação, né? Tá como pai. Como pai para quando Israel por eleição, por Cristo, pai por geração, e para a igreja por adoção, quando fomos enxertados, né, em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Mas estou ainda, né, não fugindo, não esquecendo, a mente é meio dispersa. E, como falei, né, para a gente abrir os olhos, porque a maioria já estava correndo para o inferno. E Cristo, né, quando ele trouxe o plano de salvação, ele abriu um braço e formou uma bifurcação. E nessa bifurcação, né, ele indicou, ele recomendou, ele sugeriu, e ainda hoje, através daqueles que são condutores da luz do mundo, daqueles que são pregoeiros da verdade, daqueles que são ensinadores de justiça, daqueles que são ministros do Evangelho, que faz parte do ministério da reconciliação e são bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, dos portadores de boas novas, de notícias boas, que é o significado do Evangelho. Notícias boas para o pecador, que se encontrava perdido numa situação irreversível de danos irreparáveis, desamparados, desvalidos, corrompidos, degenerados pela ação do pecado. A ação do pecado, como todos nós sabemos, de qual é salteado e traz para a frente, não está sendo, né, muito ministrado em cima dos púlpitos, mas quer dizer que deprava, que deforma, que mutila, que devasta, que destrói, que desvirtua, que denigre e que mata o ser humano. Há uma sentença contrária sobre cada cabeça de cada indivíduo no planeta Terra. E se não for pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está lá em Romanos, outra observação, capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, ainda estando na carne aqui nesta terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas em espírito, ou seja, pelo fruto do espírito, que contra essas coisas não existe lei, ou seja, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a generosidade, a temperança, a humildade, a mansidão, oh, aleluia, a fé, e por aí por diante. Ou seja, está sendo ajustado, alinhado, modelado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está lá em Romanos 12,
Versículo 1, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, aleluias! É por Cristo. Mas estamos, né, nas observações que todo ser humano ele está sendo prensado, espremido, esmagado, eita, entre o bem e o mal, entre o bom e o mal. O bem e o mal aqui com L, que quer dizer erro, falhas, faltas, e o mal aqui com U, que quer dizer incompleto, ruim, que fala aqui da natureza caída, né? Da iniquidade, da perversidade, crueldade, maldade instalada quando o pecado entrou, né, na natureza do ser humano. Pois bem, diz também entre a bênção e a maldição, fala entre a salvação e a perdição, fala entre a absolvição e a condenação, fala entre a vida e a morte, fala entre a santificação e o pecado. Eita, nossa. Fala entre Deus e o diabo, fala entre a luz e a escuridão. E quando se fala aqui de luz, fala de conhecimento a respeito de Deus, e quando fala de escuridão, fala da ignorância com relação a Deus. E essa ignorância se traduz em cegueira espiritual, se traduz em intolerância religiosa, se traduz em apatia espiritual, se traduz em idolatria, sincretismo religioso, espíritos enganadores, doutrina de demônios, fala de seitas e religiões as mais diversas que você possa pensar. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Isso aí é todo ser humano, viu, filho? Uhum. Isso é grande, pequeno, isso é rico e pobre. Isso é os destacados e o que passa no anonimato. É para todo mundo, filho. Não tem balangabeiço não. Não tem para onde correr, viu? Pois bem, como aqui estou falando, tem essa moeda aqui que vocês estão vendo. A moeda tem cara e coroa, certo? Quando Cristo veio a primeira vez, isso aqui é só para ilustrar, né? Para facilitar o entendimento, assimilação. Isso fala que quando Cristo aqui veio, ele veio como cordeiro. Oh, aleluia. Entenda a Bíblia. Entenda a Bíblia, pelo amor de Deus. Isso fala que ele veio para ser o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, diante do altar da justiça do Supremo e Soberano. E ele cumpriu a risca, com louvor, deixando bônus. Mas quando ele vier na próxima vez, ele não vai vir como cordeiro, ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Ou seja, ele virá com a sua igreja para promover o seu governo aqui nesta terra. Segundo, né, a visão que, no caso, não é o abraço, e que tem mais respaldo, mais coerência daquilo que a gente, né, estuda, o que é concernente à escatologia, a linha teológica, por aí por diante, né? Isso é outro assunto. Pois bem, né? Ele vai vir como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, xiralabarras. Oh, aleluia. Mas, como eu estava falando, eu quero deixar aqui, né? Porque eu tenho visto, né? Tenho percebido, notado,
Mas as Sagradas Escrituras, né, ela não tem intenção, né, de explicar, né, detalhadamente as coisas. Você tem que abraçar, mediante conhecimento, né, a fé, a instrução ao qual, né, nos é dirigida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17. Romanos também 10, 10, se me falha a memória, né? Que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. A fé não tem essa intenção de ficar, né, alisando. Quer alisamento? Faz uma escova progressiva, vai no salão de beleza, aqui, né? Vai no Evolve, vai fazer um alisamento da melhor qualidade. Também não tem essa intenção de ficar lambendo ninguém, as Sagradas Escrituras. Quer ser lambido? Procura um animal de estimação, com certeza ele vai estar à disposição. E nem de massagear ego de ninguém, visto que o ego humano é encardido, inchado, inflamado. Tem massagem estética, tem massagem clássica corporal, tem massagem antiestressante, tem massagem redutora, né? Em casos que assim usam desse meio. As Sagradas Escrituras, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar o estilo certo de vida a ser seguido. Lucas 9, 23, se me falha a memória, está lá a doutrina, a espinha dorsal do discipulado, que Cristo mesmo falou. Se alguém quer vir após mim, me acompanhar, ou seja, né, negue-se a si mesmo no caminho da resignação, da renúncia, da resiliência, com a palavra aí nova. Tome a sua cruz todo dia, a cada dia, se quiserem, como querem, como que seja, né? Como queira entender. E siga-me. Tem uma frase que diz assim: Senhor, é difícil te seguir, mas é altamente recompensador estar ao teu lado. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois bem, indo, né, nessa temática, lá em Mateus 15:8 diz assim, uma coisa ser observada, passagens das Sagradas Escrituras que nos espanta, nos assombra, nos assusta. Quem falou essa passagem aqui foi o próprio Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o cabeça e a cabeça da igreja, o cabeça, o chefe e a cabeça, a mente pensante do corpo místico de Cristo, que somos nós. Diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eita, nós. Ixi, meu Deus do céu. Jesus amado. Tem uma frase lá em Filipenses 1,15 que diz assim: muitos pregam a Cristo por inveja, ou seja, por espírito faccioso, de divisão, de confusão, de separação. Outros por porfia, ou seja, por um espírito de discussão, de contenda, briga, de concorrência, de conflito. Mas essa passagem também diz que outros pregam a Cristo de boa mente, como eu falei anteriormente. Aqueles que pregam a Cristo por amor, por gratidão,
por reconhecimento, por fidelidade, por compromisso. Eita, oh, aleluia, glória a Deus. Por obediência. É melhor obedecer do que sacrificar o que Saul falou para que Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, falou para o rei Saul. Vamos lá, outra passagem. Vamos lá, outra passagem. Lá em Juízes 16, 20, tem uma passagem que eu medito muito a respeito, né, desta questão. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Isso Dalila. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Eita, mas... Jesus. Meu Pai. Essa passagem aqui, eu medito, eu reflito, porque se pode fazer muita coisa, né? Aquela passagem que diz, né, que fareis coisas maiores do que essa que eu faço, mas é estando em Cristo, viu? Não pensa que independente do Senhor vai longe, eu vou fazer grandes coisas. Tem que estar na dependência, na carência e na necessidade daquele ao qual você foi enxertado. Porque outrora a gente, usando de ilustração, de analogia, a gente era arbusto bravo e seco que estava destinado ao fogo. Mas tirado lá do arbusto bravo, ou brabo, sei lá, e seco, enxertado na videira verdadeira, cuja raiz é o Pai Yahvé, o tronco, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e a seiva, o Espírito Santo. Estava numa condição morta, mas foi ressuscitado. Glória a Deus. Ou seja, né? Você ganhou vida, alento, aleluia, essência, energia, potência, glória a Deus, e vingou, e foi germinado, e começou a florescer a ponto de produzir e frutificar, aleluia. No teu cacho tem fruto, fruto doce de consumo, aleluia. O testemunho do Senhor foi o que ganhou o ladrão lá da cruz, porque ele não falou sobre salvação, mas o seu testemunho falou alto ao coração daquele homem que estava na mesma condição, pregado, crucificado no madeiro de maldição. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma frase que diz assim, olha: se não me ajudar a voar, me libere a pista. Não seja luz para quem não te dá energia. Mas nós, como um cristão, nós estava na plataforma para decolar. Que o Espírito de Deus, isso me lembrou Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Não me afaste da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Me sustém com o espírito voluntário e com a alegria da tua salvação. Quando
ele pecou, mas que se arrependeu. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Vamos para outro. Vamos aqui para Mateus 22, 23. Essa passagem aqui que é de levantar o cabelo. Que é uma passagem forte, que fala alto. Que é uma passagem que ressoa, faz eco, reverbera. Diz assim, Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, ou seja, afastai-vos, separai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade aqui fala de crueldade, perversidade e maldade. Está lá na natureza caída do ser humano. Todo mundo tem. É por isso que quando nos colocamos em oração diante de Deus, a gente roga e suplica, né? Senhor, perdoa as nossas vidas, se é por pensamentos, palavras, ações, desejos, vontade, se pecamos, porque como ser humano você está sujeito, passível de erro, de falha, de falta. Você é um pecador salvo, mas é um pecador redimido. Tem sobre a sua vida diariamente o chuveiro, como assim eu classifico para facilitar o entendimento. Tem um chuveiro do banho da graça que traduz em expiação, em remissão, em redenção para as nossas vidas, que é o sangue carmesim que torna mais alvo do que a neve todo pecado que seja. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E diz aqui o texto, né? Que gente fazia coisas que a gente vê em nosso meio. Ou seja, quando não se faz com inteireza de coração, com fidelidade, com que eu anteriormente expus, andando, não sendo um artista representando um personagem dentro do nosso meio, mas andando na sinceridade, na seriedade, na simplicidade, na serenidade, na sensibilidade. Oh, aleluia! No sucesso e no progresso daqueles que andam pelo novo vivo caminho, andando em novidade de vida. Em santificação. Olha os S. Não é S da capa do Superman, né? Porque não tem nenhum Superman crente, nem nenhuma Mulher Maravilha em nosso meio. Somos sustentados pela mão de Deus. Quando andamos em comunhão, consagração, interação, santificação, oh, aleluia, glória a Deus. Não sejamos como muitos que está aqui dentro desta passagem. Profetizavam, expulsavam demônios, operava maravilhas. Olha que coisa interessante. Aí você vai me falar, mas né, o pessoal andando assim, né, torto, né, Deus fazia pela necessidade do povo. Deus, ele usa
todos os meios para poder fazer com que a sua palavra seja disseminada, difundida, anunciada, espalhada, pregada, divulgada, ministrada, ensinando, doutrinando, para que chegue a corações puros. Sabe aquela passagem do semeador que saiu para semear, lançando a semente, caíram as margens do caminho, e vinham as aves e roubaram a semente, caíram sobre o caminho, não tendo raízes, porque eu e você somos daqueles que têm chassi original de fábrica, ou seja, que tem base, matriz e raiz, que são autêntico, legítimo e genuíno na obra do Senhor. E queremos permanecer desta forma e desta maneira, como mandou Enoque, que Deus tomou para si porque andava neste parâmetro, neste padrão, que eu costumo dizer, elevado. Pois bem, tem uma passagem de uma citação que diz assim, ó: ruim é estar sem dinheiro, sem saúde, sem conforto e satisfação, sem casa, sem amigos, sem emprego, sem liberdade e reputação, mas pior ainda é estar sem Cristo. Oh, glória a Deus. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, você tem o pão da vida, tem a água da vida, tem um médico por excelência, tem um advogado por excelência, está enxertado na videira verdadeira. Você está naquele que é o conquistador da morte. Você está naquele que é o doador do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você está naquele que é o restaurador do arrependido. Você está naquele que é o defensor dos fracos. Captou? Oh, aleluia, glória a Deus. Você foi feito para a liberdade e não para o cativeiro. Você foi feito para a comunhão com Deus e não para a oposição às suas bênçãos. Você foi feito para o banquete de fartura e fortuna e não para as migalhas da pobreza e a miséria. Você foi feito para voar e não para rastejar. Você foi feito para Deus e não para o diabo. Você foi feito para o melhor da vida e não para o pior da existência. Você foi feito para o maior da vida e não para o menor da existência. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Ainda vou, lançar essas frases num livro. Lá para frente, quando o bom Deus der bom tempo. Pensamentos, que a gente tem e que a gente transfere para o papel. Oh, aleluia. Mas eu quero deixar, lá em 2 Coríntios 4, 17, diz assim: a nossa leve momentânea tribulação. E tribulação fala aqui de adversidade, fala de sofrimento moral, fala de aflição. Não há de se comparar ao peso eterno de glória muito excelente que está destinado para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, é uma reflexão que futuramente a gente vai editar um livro e vai estar lá. Diz assim, ó: talvez você não esteja em um leito de dor, desenganado pela medicina.
Talvez você não esteja em um asilo abandonado, desamparado pelos familiares. Talvez você não esteja em um orfanato sem calor de pai e mãe. Talvez você não esteja em um sistema penitenciário desprezado por tudo e por todos. Talvez você não esteja em um canto amargurado, desafeiçoado, sem ser amado. Talvez você esteja em um conflito desolador, experimentando perdas sentidas e baixas consideráveis, provocadas por guerras, traição e falência. Talvez você não esteja em um espaço público, sem ter para onde ir. Talvez você não esteja em uma campanha de calúnia, difamação e injúria sendo vítima. Talvez você não esteja em um lugar com sucessão. Talvez você não esteja num lugar com sucessão de tortura. Talvez você não esteja em uma parte do inferno provando da justiça e do juízo divino. Se abrace, se apegue na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o teu conforto, Ele é teu consolo, Ele é a tua edificação, Ele é teu alto retiro, teu refúgio seguro e teu abrigo certo, a força da tua salvação, teu libertador, teu escudo e a tua espada, em todo o tempo, enquanto houver fôlego de vida nas suas narinas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E para aqui finalizar, tem uma passagem nas Sagradas Escrituras que essa aqui é de apavorar. Essa aqui é de tocar terror, zaralho. Só de pensar, eu fico apavorado, desesperado. Está lá em Apocalipse. Vamos lá. 15. Apocalipse 20, versículo 15. Eu, no meu modo de entender, no meu modo de ver, fora a anterior, essa aqui é para meter medo até em Satanás e seus demônios, que se apavoram. Tem gente que diz que Satanás abaixo do meu pé, que se apavora, tem medo de um crente que está em consagração, em oração, em jejum. Vê lá, né, a passagem que Cristo, né, no deserto, ele passou 40 dias e 40 noites num jejum involuntário pelo Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado, né, pelo bicho. A única coisa que apavora Satanás está aqui, nessa passagem, nesse versículo. Não só a ele, mas a todos, né, que tem juízo. Porque tem gente que... misericórdia. Tem gente que falta. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir, é forte. Ah, meu Deus, Jesus amado. Diz assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nesse lago de fogo será lançado o estado intermediário, o inferno. Será lançado todos os ímpios, toda pessoa que não se achou, né, no livro da vida. Você tem o melhor livro na sua mão, que é as Sagradas Escrituras, e que te conduz, né, ao livro maior, que é o livro da vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vai ser lançado falso profeta, o anticristo, a besta, o diabo e os demônios. Tudo neste lugar, que tudo indica que é um sol
da vida aí, dentro da vastidão das galáxias. Existe sol maior e mais potente do que o nosso, que engole o nosso sei quantas vezes mais. Mas eu quero deixar aqui, né, uma palavrinha que Deus me deu quando, né, estava refletindo sobre o que eu ia dizer, né, nessa live. Diz assim, para finalizar, toma posse. Estamos procurando um caminho do encontro. Não tem erro a busca. Você vai achar o que precisa em Deus. Você está na rota de colisão para a sua bênção. O abençoador, a bênção e o abençoado, que é você. Eu vou repetir, que eu achei lindo demais. Estamos procurando, não em qualquer lugar, não em qualquer parte. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, você está na direção certa, no sentido certo. Estamos procurando no caminho do encontro. Eita, nós. Por mais demorado que seja esta busca, você está no caminho certo, no caminho do impacto deste encontro. Eita, nós. Oh, glória. Não tem erro a busca. Eu gostei quando estava de férias e estava indo, né, de Alagoas para Pernambuco. Fui pedir informação e o rapaz, né, ele saiu, vá por esse caminho aqui. Mesmo que você erre, você vai achar. É mais ou menos isso. Não tem erro. Você está no caminho certo. Você vai achar o que você busca. Você vai encontrar o que você procura. Você vai conseguir por tantas tentativas de estar ali batendo a porta. E esse simples fato de estar assim, ó, de bater a porta, fala de repetição, de perseverança. Hoje em dia tem a campainha, né? Tem outros recursos. Mas naquela época, né, era a mão mesmo. Quanto mais você bate, ainda que se demore a abrir, vai se abrir a porta. Oh, aleluia! Você vai achar o que você precisa em Deus. Será suprida a tua necessidade, a tua precisão. Será preenchido. As lacunas vazias da sua vida em Deus. Oh, aleluia. Você está na rota certa. Você vai colidir com a sua bênção, porque nesta direção está o abençoador, e o abençoador vem com a bênção, e o abençoado é você. Eu fico aqui desejando a todos riqueza, prosperidade, bênção da parte de Deus para a vida daqueles que estão debaixo da sua cobertura, e que está debaixo da sua cobertura goza de proteção, segurança e suprimento da sua parte. Daqueles que lhe pertencem, que tem na sua vida o incenso do louvor, da devoção e adoração à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, um beijo no coração, um abraço, tudo de bom.